Capítulo 2. Malcolm fez questão de parecer apropriadamente encantado enquanto Suzy planejava e ria com a mão sobre a boca, mas nenhuma quantidade de falsa elegância poderia esconder a feiura que vira jorrar dela mais cedo. O fato de a receptora da fúria dela estar fugindo dele quando o acidente aconteceu não melhorava nem um pouco a situação. Ele estava tentando ler uma correspondência que havia sido entregue e escondida para ele quando chegara. Por isso se escondera na sala de jantar, onde trombara com a mulher com quem não deveria ter nem falado, para começo de conversa. Malcolm nunca concordara com qualquer tipo de segregação, fosse por raça ou classe, e seu trabalho garantia que tivesse amigos e contatos em cada camada da sociedade. Ainda assim, ele não sabia por que falara com ela de um jeito tão familiar. Talvez a ideia de poder usá-la como fonte caso precisasse? Não, ele pensara naquilo depois do ocorrido, embora ele soubesse porque havia continuado falando, quando ela se virara, os lábios muito bem delineados, como a flecha do cupido. Estavam prestes a se repuxar em um sorriso e os grandes olhos castanhos brilharam como uma energia vital. O cabelo grosso havia sido repartido em 2 tranças de menina, mas não restava dúvidas que era uma mulher crescida. O simples vestido de algodão que usava destacava a cintura delgada e os seios fartos, mas fora o momento em que qualquer traço de luxúria sumiu sem deixar rastros, que a fixou nos pensamentos dele pelo resto da noite. A forma que ela o encarara quando acreditou... Malcolm reprimiu um tremor pela noção do que ela achou que ele era capaz de fazer. A mulher tinha todos os motivos para pensar daquele jeito, especialmente considerando as roupas dele naquele momento e o lugar em que estavam, mas a mera ideia trazia lembranças involuntárias que faziam um opulento jantar subir à garganta. No entanto, ela não cedera. A maneira com que ela o desafiara enchera Malcolm de admiração e uma raiva horrível por tê-la feito sentir que não tinha outra opção. Nos conte mais sobre Baltimore, insistiu Suzy. Tem sido tão entediante por aqui. Até mesmo o Natal foi uma data triste, sem enfeites, sem presentes, apenas soldados machucados, bolos desprezíveis, uma neve horrenda e frio. Por isso você precisa me acalentar com suas histórias. Ela o encarou com uma sobrancelha erguida. É verdade que é muito perigoso ser um rebelde Maryland e que você fugiu das autoridades passando a perna nelas? Você ajudou a destruir as ferrovias? A admiração lampejou nos olhos dela com um toque de desejo. Ele seduzira mulheres subversivas por informações antes. E aquela era bem bonita, mas o traço, tratar seres humanos como propriedade de sua personalidade, era muito evidente para tornar a tarefa agradável para ele. Mas só porque ele não planejava dormir com ela, não significava que não iria ludibriá-la. Vale tudo no amor e na seção, pensou ele com amargura. Do outro lado da mesa, um jovem barrigudo com traços grosseiros e uma espessa barba ruiva o encarava, a inveja praticamente escrita em tinta preta em seu rosto. Ah, não é muito difícil passar a perna em um nortista, disse Malcolm diminuindo a voz para que Suzy precisasse se aproximar. Só precisa distraí-los com alguma história sobre os pobres escurinhos sendo chicoteados ou algo assim, e eles ficam ocupados demais aos prantos para prestar atenção em outra coisa. As palavras queimavam, mas precisavam ser ditas. Ele viajara por todos os Estados Unidos nos últimos anos como detetive, para o serviço secreto do Sr. Alan Pilkington. Recentemente, encontrando e se infiltrando em grupos de rebeldes na cidade de Baltimore, e ele aprendera que o jeito mais rápido de criar uma amizade do peito com um homem era ridicularizando seu inimigo. Risos ecoaram pela mesa, assim como algumas vaias amigáveis em seu apoio, provando que ele estava certo. É exatamente isso! O bigodudo corou, satisfeito pelo reconhecimento, e inclinou a taça em comemoração. Malcolm sentiu o prazer típico de um pescador ao fisgar um peixe. Te peguei. Malcolm sempre conseguiu perceber o momento em que alguém decidia baixar a guarda para ele, lhe dar algum nível de confiança. Havia uma mudança sutil no ar, o reforço de uma ligação invisível. Confiança era algo peculiar. As pessoas acreditavam em proteger de perto, mas muitas vezes estavam dispostas a entregar a qualquer pequeno sinal de camaradagem. Malcolm se acostumara a ser sozinho e, no geral, preferia dessa maneira quando não estava trabalhando, mas era grato pela necessidade natural de conexão dos outros, que facilitava pelo menos um pouco o seu trabalho duro, mesmo que ele não entendesse. O homem invejoso do outro lado da mesa passou a mão pela barba flamejante e falou alto na direção de Suzy. O último nortista que vi
teve um encontro bem curto com a ponta comprida da minha baioneta. A arte da sutileza, aparentemente, não era sua especialidade. Ruffles, por favor, não fale sobre essas coisas à mesa, bufou Suzy se virando de novo para Malcolm. Não ligue para ele. Nós crescemos juntos. Agora ele está sempre me seguindo por aí, me contando suas histórias nojentas de guerra. Mas prefiro um homem que sabe o que uma dama quer ouvir. Parece que todos os homens têm histórias para contar, disse Malcolm gesticulando para a mesa. Alguns dos outros presentes estavam falando bastante sobre homens da União que capturaram ou sobre brigas nas quais os derrotaram. Alguns tinham estado em Manassas. Malcolm não era arrogante o suficiente para duvidar de que os soldados viram batalhas e que alguns eram muito bons nisso, mas a maioria não sabia pelo que lutava. Sua profissão atual o levara a conversar com muitos homens sulistas, e nem sequer um deles sabia pelo que realmente estavam lutando, por orgulho ou por direito dos estados, ou para mostrar para os nortistas quem estava certo eram, no geral, os motivos que davam, porém ao ver os escravizados se moverem ao redor da mesa, sem serem percebidos. Malcolm reconhecia o verdadeiro motivo, e era por isso que ele não descansaria até que aquela abominação fosse retirada do país que agora chamava de lar. Sua família fugira da Escócia depois que aristocratas roubaram suas terras, seus corpos e suas vidas. Ele não ficaria parado de maneira ociosa enquanto aquilo também acontecia ali. E você, Sr. McCall, tem alguma história empolgante? Perguntou Suzy, piscando para ele de novo. Malcolm havia contrabandeado, agarrado e fisgado informações dos rebeldes, de Sarasota e Susquehanna, de maneiras mais variadas do que a maioria poderia imaginar. Teve um grupo de rufiões no qual ele se infiltrara em Nova Orleans, determinando a assassinar o presidente Lincoln e com os meios de o fazer. Malcolm ajudara a prevenir aquilo. Nunca um homem ganhara o respeito de Malcolm mais rápido do que Lincoln, que aceitara de um jeito silencioso e devastador que seus compatriotas, as pessoas que ele tentava salvar de si mesmas, o queriam morto. Malcolm acreditava que aquela fora a noite em que o presidente entendera que não poderia haver acordo e que uma batalha amarga rasgaria em duas a nação que ele jurara proteger. Malcolm sempre esteve do lado da União, mesmo antes da seção egoísta forçar seu surgimento. Porém, depois daquela noite no solene vagão presidencial, ele também ficou do lado de Lincoln. Se não fosse uma ideia bizarra para aquele jovem país, ele teria jurado lealdade como membro de um clã escocês, mas aquele era um novo mundo. Espionar era sua lealdade, a astúcia, sua espada. Eu vi uma coisa ou outra acontecer na minha época, disse Malcolm, sabendo que respostas espertinhas e vagas apenas aumentariam seu valor aos olhos de Suzy. Farei o que for preciso para defender o meu país, mas as coisas que vi não são apropriadas para a atual companhia. Do outro lado da mesa, Rufus grunhiu irritado. Malcolm sorriu para ele. Nossa Suzy faz tanto para ajudar na guerra. Ela é a líder do grupo local de costura. Contribuiu a Sra. Caffrey, solicitamente, enquanto Suzy estufava o peito. O norte não sabia o quanto nossas damas são habilidosas. Elas podem pedir que os tecidos cheguem, mas não podem parar nossas agulhas. Fardas, tendas, tudo que os nossos homens precisam, nossas mulheres podem fornecer. Suzy esticou as mãos, mostrando as pontas dos dedos machucadas e vermelhas, como se fossem insígnias de honra. Bem, uma coisa é certa, o Sul não pode perder com mulheres como a senhorita nos apoiando. Malcolm roçou as pontas dos dedos dela com as dele, rapidamente, e Suzy curvou os dedos, como se tentasse segurar a mão dele. Ela ajudou a desenterrar pelo menos 2 suspeitos de espionagem, acrescentou a Sra. Caffrey. Nosso Ruffles aqui que os levou à prisão Castle Thunder. Eles não vão sair tão cedo de lá. Nunca, se o carrasco os alcançar, disse Suzy despreocupadamente. As mulheres deram risadinhas, como se estivessem discutindo receitas e não a morte. O passatempo de Suzy teria preocupado Malcolm, mas se os comitês de vigilância não fossem um monte de baboseira, perguntar a todo estranho da cidade de onde você é, para onde está indo e está a fim de um bom enforcamento, não era espionagem, era loucura. Mesmo assim, ele abriu seu sorriso mais charmoso para Suzy e falou: Espero não ser um suspeito. Ele começou a se preparar para se defender sutilmente se necessário. Nas muitas vezes que havia passado pela cidade, Malcolm compartilhara tanto seu uísque como seus sentimentos contra os nortistas com homens que jurariam sob uma pilha de bíblias que ele era um rebelde de cabo a rabo.
Eu admito que quase o marquei com um coração mole quando defendeu aquela escurinha que me empurrou no chão. Falou Suzy, um traço de amargura na voz. Lá estava ela, vivendo como um bom vivante, enquanto o bloqueio matava seu povo de fome e homens lutavam e morriam, e mesmo assim com ciúmes da mísera atenção que ele concedera à escravizada. Incrível. Malcolm lembrou do brilho nos olhos da escravizada antes dela se jogar aos pés de Suzy, assim como ela o olhara com uma aceitação resoluta. Havia rebeldia no jeito que implorava por perdão. Aquela moça estava longe de ser comum. Mesmo sem poder falar, havia uma inteligência em seus olhos escuros que não podia ser disfarçada, embora a maioria das pessoas naquela casa provavelmente não se dignasse a reconhecer. Defender? Eu vi que ela a incomodou e queria que fosse embora, antes que pudesse fazer mais mal à senhorita, e porque queria sua atenção para mim. Ele sorriu por cima do nojo, mostrando os dentes. Aquilo o fez se sentir feroz, mas Suzy corou e piscou para ele. A resposta havia sido satisfatória. Conte-me mais sobre você, Sr. McCall, disse ela, acostumada a dar ordens com seu tom de voz doce. Malcolm se viu pensando na escravizada muda de novo. Ele não sabia por quê, mas o incomodava, que ela não podia falar. Era egoísta e estranho. Porém, ele não conseguia evitar pensar em como seria o som da voz dela. Suzy pigarreou ansiosamente. Ele tentou parecer envergonhado. Eu odeio falar sobre mim mesmo, mas farei uma exceção para a senhorita, assim que eu voltar à mesa. Se puder me dar licença por um momento. Malcolm se levantou e saiu da mesa. Ele precisava ler o recado que havia recebido e não podia esperar até que Suzy parasse de apontar o decote em sua direção. Ele vagou pelo salão e perguntou para um escravizado onde era o banheiro, querendo garantir que sua saída da mesa não levantasse suspeitas. O cômodo era pequeno e escuro, mas ele conseguiu tirar o recado do bolso da sobrecasaca. Ribanceira Iverson, beira da floresta, crepúsculo. As palavras foram escritas rapidamente em uma letra cursiva esquisita. Um mapa simples fora desenhado embaixo, indicando o ponto de encontro em uma das áreas mais arborizadas e menos populosas da cidade. Embaixo do mapa estavam as palavras muitos um. Ele se perguntou o que significavam, mas sabia que, quanto mais demorasse, mais eriçada Suzy ficaria. Não havia tempo para desvendar o enigma naquele momento. Malcolm estava certo de que havia pelo menos outro agente já alocado na vizinhança, mas não acreditava ser o garoto do estábulo que lhe dera o bilhete. Talvez o mordomo que perambulava pela mesa durante o jantar? Ou a mulher mestiça que pegara seu casaco quando ele chegou? Ele voltou à sala de jantar mais devagar do que deveria, e sabia o motivo do atraso. Queria ver a mulher de mais cedo. Malcolm sabia que o desejo e o trabalho como espião não se misturavam, e desejo e escravidão era uma outra série de nós muito mais complicada, e uma que ele não tinha a habilidade ou a inclinação para desfazer. No entanto, ele não visitara aquele lugar novamente depois daquela noite, e algo dentro dele ordenava que acertasse as coisas. Mas ele não a encontrou em lugar nenhum. Então, voltou à sala de jantar no momento em que a senhora Caffrey estava fazendo um anúncio para os outros convidados. Senhor McCall, bem a tempo, disse ela logo que ele tomou seu lugar. Estávamos debatendo sobre dar um baile aqui em mais ou menos uma semana para celebrar o Ano Novo. As coisas estavam tão deprimentes que mal celebramos os feriados, mas acho que levantaria o ânimo de todos nesses tempos difíceis. Gostaria de pensar também como uma celebração adiantada de nossa vitória iminente. Não estou sugerindo que o senhor saia à francesa de seu regimento, mas ficaríamos felizes se puder comparecer. Ele lançou um sorriso agradável para a mulher e estava prestes a recusar quando o senador Caffrey interrompeu. Alguns dos apoiadores leais à confederação vão comparecer. As mulheres podem se divertir dançando e fazendo outras baboseiras, mas os homens vão falar de negócios. Você tem uma cabeça boa e sua opinião será valorizada. Malcolm estacou. Sua volta para Washington estava prevista para dali 4 dias. Ele havia planejado ir embora imediatamente e fazer algumas paradas pelo caminho. Mas planos mudam. Naquele momento, o senador Caffrey o encarava como um homem que precisava de um aliado, e Malcolm estava contente em ocupar a posição. Se ele se atrasasse alguns dias, mas voltasse com informações úteis, Pilkington não reclamaria muito. Bem, tenho certeza de que meu comandante não vai se importar se eu estender minha licença um pouquinho, especialmente se for a pedido do estimador senador. Ele percebeu que algo mais era esperado dele e acrescentou rápido.
Eu ficaria honrado se a senhorita Caffrey reservasse a primeira dança para mim. A mulher se iluminou de prazer, assim como a mãe. Ora, mas é claro, Sr. McCall, embora eu pretenda vê-lo muitas vezes antes disso. Rufus fez mais uma vez um som indistinto e gaguejou. Você prometeu a primeira dança do próximo baile para mim, Suzy. A jovem olhou para ele, claramente satisfeita com os ciúmes. Agora você terá a segunda, Ruf. Então, se me derem licença, disse Malco levantando-se. Tão cedo? Disse a dona da casa, com um óbvio desânimo. Ele supôs que, na teoria, deveria estar tão encantado com a filha deles que teria que ser arrastado para fora. Tenho negócios a tratar, disse Malco gentilmente. Por mais que eu não goste, esta guerra não vai se resolver sozinha, e sempre há algo para ser feito pela Confederação. Posso visitá-los amanhã? Ele deixou o olhar se demorar em Suzy. Sim, claro que pode, respondeu o senador. Ele se colocou de pé para apertar a mão de Malcolm e caminhar com ele até a porta, ordenando ao escravizado, magro e grisalho, assim que chegaram à entrada. Anson, pega o casaco deste senhor. O homem se apressou e, quando o olhar de Malcolm o seguiu, ele encontrou uma visão que fez seu coração bater fora de ritmo. A escravizada estava parada de costas para eles, polindo o balaústre de madeira da enorme escadaria do lado de fora da sala de jantar, como se aquela fosse a tarefa mais importante do mundo. Ellie, o que ainda está fazendo aqui, garota? Perguntou o senador Caffrey. Volte logo para a cidade antes que irrite Suzy de novo. E, se o seu senhor perguntar por que foi cortado metade de um dia do pagamento, talvez eu não conte que foi por você quase ter matado minha filha. Ellie, pensou Malcolm enquanto ela sentia e caminhava para a cozinha, seu olhar voltado ao chão. Ele sabia que escravizados não eram pagos, mas que ela fosse forçada a relatar sobre um salário que de qualquer forma nunca veria, e que fosse punida pela perda, parecia ainda mais desprezível. Ela não mora aqui? Perguntou Malcolm. Não, ela mora em uma pensão de pessoas de cor do outro lado da cidade, onde alguns dos escurinhos sublocados ficam. Eu envio o pagamento ao senhor dela, explicou Caffrey. Aquela prática sempre o surpreendia. Houve um tempo em que Malcolm se perguntara por que os escravizados não fugiam assim que estivessem longe de vista de seus mestres, mas sabia agora que laços familiares, medo do desconhecido e duras leis contra escravizados fugidos tornavam quase impossível para eles sequer tentarem. Caffrey continuou. Estamos a alugando enquanto estivermos na cidade, já que deixamos a maioria dos nossos escravos na nossa plantação. Mas minha esposa não gosta de deixar as bonitinhas por perto durante a noite, por medo que eu perambule por aí. O senador Caffrey o cutucou com o cotovelo, simpático, como se eles fossem velhos amigos, e apontou com o queixo na direção de Ellie. Dá para imaginar ter aquilo ali embaixo de você? E ela não poder emitir nenhum som? Malcolm fingiu se divertir e cotovelou de volta, talvez um pouco mais forte do que era aceitável. Anson voltou com sobretudo, salvando-o de precisar responder à pergunta desprezível. Vejo o senhor amanhã. Senador? Ele deixou o homem encarando o corredor e foi ao estábulo. Andou de um lado para o outro enquanto o garoto preparava seu cavalo. Uma estranha melancolia pairando sobre si. Enquanto Malcolm cavalgava, sua mente girava com emoções que ele precisava categorizar e arquivar, para que não o destruíssem. Ele estava no meio de linhas inimigas e tentando se infiltrar ao máximo no sistema confederado. Irritar-se por ocorrências diárias como uma escravizada oprimida ou o senhor que a desejava não ajudaria em nada, mas ele não conseguia afastar a pura frustração com o jeito despreocupado que o Caffrey havia mencionado tirar vantagem de uma mulher. Malcolm não acreditava que Ellie fosse lerda, mas o senador Caffrey e a família dele acreditavam, e, ainda assim, o homem sonhava em se jogar em cima dela. Estupro era um pecado, assim como subjugar outros humanos. A mente de Malcolm tornou-se confusa pela raiva, pensando em como aquelas terras pecados institucionalizados eram vistos como uma forma de vida que precisava ser defendida. Deixe-me em paz, ou pelo menos tenha a decência de mandar o meu menino embora. A voz lamentosa de anos antes e léguas distantes ressoou em sua mente, que o bando de ingleses tenha aceitado o segundo pedido, mas ignorando o primeiro, mudar o curso da vida de Malcolm. O ato de violência plantara uma semente de maldade que eventualmente crescera para destroçar sua família. Aquela era uma das muitas injustiças que não permitiriam que ele ficasse sem fazer nada durante a guerra.
Ele estava prestes a colocar o cavalo para galopar e ultrapassar as lembranças não quistas, quando viu uma forma caminhando à sua frente pela estrada sulcada de terra, com um manto muito fino pendurado nos ombros, enquanto se curvava no frescor gelado da noite. Não havia dúvida sobre quem era, e também não havia dúvida de que falar com ela era exatamente o oposto do que deveria fazer. Mesmo assim, Malcolm diminuiu a velocidade ao se aproximar dela. Senhorita Ellie? O nome dela em seus lábios soou familiar e certo. Ela levantou a cabeça depressa, mas a expressão era ilegível. O sol do fim do dia acentuava suas bochechas e o tom escuro e macio de sua pele. Ele se lembrou de um solo recém-cultivado depois de uma chuva de primavera, revigorado e fofo. As sobrancelhas dela se ergueram, e ele se deu conta de que estava a atrasando para onde quer que estivesse indo. Talvez ela tivesse um marido esperando na pensão por ela ou visitando da plantação. Para a consternação de Malcolm, ele descobriu que aquela possibilidade não lhe agradava. Eu só quero me desculpar de novo por hoje, disse ele. Eu cairia sobre minha espada antes de machucar uma mulher daquela forma. Qualquer mulher. Os lábios dela se abriram em surpresa, despertando uma onda de desejo nele, mesmo enquanto estava se desculpando por aquilo. Contudo, Malcolm experimentara pensamentos lascivos antes, e não era aquilo que a mulher inspirava. Ele se orgulhava de sua cautela, mas as palavras estavam pulando para fora antes que ele se desse conta de que sua boca estava se mexendo. Não vou mentir. Provoquei você mais cedo porque acho você linda. Talvez a mulher mais adorável sobre a qual já pus meus olhos. Mas foi errado da minha parte assustá-la. Eu vou aparecer na casa nos próximos dias. Ele viu o receio aparecer nos olhos dela e ergueu uma mão para aliviar suas suspeitas. E quero que saiba que estará segura na minha presença. O olhar lascivo do Sr. Caffrey invadiu sua mente. E você também estará segura de qualquer outra investida que não seja bem-vinda. Se achar apropriado me contar sobre ela, ninguém vai machucá-la enquanto eu estiver aqui. Não é muito a oferecer, mas farei o que puder. Tenha um bom dia, senhorita Ellie. Com isso, ele seguiu ao hotel, deixando-a parada na beira da estrada com uma expressão de choque no rosto. O coração dele estava quase pulando para fora do peito, como se ela fosse a primeira mulher com quem ele já conversara. Era um risco conversar assim com uma escravizada, mas por razões que não conseguia entender ao certo, precisava que ela soubesse que ele a protegeria se precisasse. Quase todos os aspectos de sua vida eram uma mentira. O trabalho mudava de cidade para cidade, assim como a cor do cabelo, a condição social, o sotaque e a lealdade. Contudo, ele precisava que uma coisa fosse verdadeira, e talvez não apenas para o benefício daquela mulher. Se alguém compreendesse aquela pequena verdade sobre Malcolm McCall, talvez ele não desaparecesse em uma névoa quando os personagens que ele desempenhava se tornassem maiores e mais perigosos. Se morresse em Richmond, teria uma pessoa que saberia que ele não era exatamente quem parecia ser, e o nome dela era Ellie. Malcolm estava feliz com aquilo. Em todo caso, ela era muda. Não era como se pudesse contar para alguém se o achou estranho.